Uma semente em solo árido cresce como? O que se esperar dessa semente? E uma semente que cai perto de um lago, de um rio, onde o solo é mais úmido, tem mais nutrientes, o que se espera dessa futura árvore e de seus frutos? Árvores mais grandes, saudáveis, bem desenvolvidas, com frutos mais doces. Então, para se saber qual a sua vibração e qual o seu tipo, saiba primeiro qual é o seu ambiente mental em que estão sendo germinados os seus pensamentos. Oi, gente! Bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Flávia. Como vocês poderam perceber, o ambiente mental, ele determina como será germinado esse pensamento. Na analogia da semente, o ambiente ele determina como essa semente ela vai ser germinada. Da mesma maneira, o nosso ambiente mental ele vai determinar como será germinado o nosso pensamento, tendo grande e total influência sobre como será o resultado desses pensamentos, sobre como a semente do seu pensamento vai germinar. O que é frequência vibracional? A frequência vibracional, ela é a soma dos seus pensamentos, sentimentos, das suas ações, de como você reage, como você julga, como você fala, as músicas que você escuta, das suas crenças, dos seus pensamentos. A frequência vibracional, ela é uma soma de tudo aquilo que a gente pensa, sente, fala, age, das nossas crenças. E essa soma, ela vai gerar como se fosse um código de barras, que é uma assinatura energética, que no plano vibracional, ele define como nós somos. Ela é uma referência de como nós somos. Hoje eu trouxe para vocês um quadro para ajudar a exemplificar melhor os exemplos que eu trouxe para ilustrar sobre frequência vibracional. Então, como vocês puderam perceber, a soma das nossas ações, pensamentos e sentimentos, eles vão gerar um padrão que vai definir como nós somos. Ou seja, o nosso perfil ele vai qualificar qual o tipo, ele vai determinar qual o tipo de trabalho nós somos equivalentes. Quando nós fazemos uma entrevista no emprego, nós estaremos sendo avaliados e nessa avaliação a gente vai demonstrar quem nós somos e quem nós somos vai definir, vai qualificar qual o nosso nível para exercer determinada função. Da mesma maneira, o nosso campo vibracional, que é aquele conjunto do que nós somos, do que nós pensamos, ele cria um código de barra, ele cria essa assinatura energética que vai definir qual o tipo de experiências que a gente vai experienciar. Como nós podemos perceber, eu trouxe aqui uma referência das escalas das emoções, para a gente entender melhor que tipo de vibração a gente tem baseado nas nossas emoções. Aqui um exemplo onde os níveis de consciência, os níveis de emoções que nós sentimos, eles são qualificados na escala de Hawkins, onde níveis mais baixos, até apagou um pouquinho aqui, mas aqui é o último nível é a humilhação. Então, quando a gente se encontra em níveis de emoções de escalas mais baixos, mais negativos, a gente vai vibrar em frequências mais baixas. Automaticamente, o nosso nível de consciência referente ao nível de emoção que a gente está emitindo, que é o que predomina no nosso dia a dia, no nosso ser, ele, no caso da humilhação, a gente vai ter um nível de consciência médio da vergonha. Então, quando a gente tem um sentimento que a gente é inferior, que a gente está numa baixa autoestima, onde a gente está na lama e não tem mais aquele impulso de fazer coisas, de realizar as ações, de realizar aquele movimento normal, o nosso nível de consciência equivalente é o nível da vergonha. Automaticamente, a gente está vibrando no nível de 20 Hz. Vibração baixa de 20 Hz, só para a gente ter uma noção. A raiva, que é um nível de consciência, ela está a 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 níveis acima da vergonha. Onde a gente entende que quando a gente já está com um impulso, quando a gente está vibrando na raiva, a gente consegue realizar
muito mais ações, muito mais coisas do que o nível da vergonha, que é um nível mínimo de 20 Hz. O nível da raiva, a gente consegue ter impulsos para ações, a gente consegue ter um movimento diferente do que o da vergonha, só para a gente ter um exemplo. E quando a gente consegue enxergar qual é o nível de emoção que predomina a nossa maior parte do tempo, a gente vai entender qual é o nosso padrão vibracional, onde o nível de emoção, ele define o nível de consciência que a gente está, e automaticamente a nossa vivência, as nossas experiências, as nossas conquistas, elas estão totalmente relacionadas ao nosso nível de consciência, que é atrelado ao nível das emoções. E isso vai fazer com que a gente tenha resultados condizentes com aquele nível de consciência que a gente está vibrando. Se eu estou vibrando em uma vibração onde eu me encontro na disposição, que é uma vibração de média de 310 Hz, que é só apenas um exemplo, tá? Eu estou já com um nível de abertura muito maior, muito mais receptível, ressignifico muito mais as minhas situações, as minhas experiências negativas, onde, consequentemente, o meu padrão vibracional, ele é um padrão diferente de um padrão de humilhação, de um padrão de uma vibração mais densa. Automaticamente, quando eu tenho uma vibração que eu entendo qual é a vibração que eu encontro, que está relacionada ao meu nível de emoção, que é um nível de consciência, é um nível onde as minhas experiências são condizentes com essa emoção que eu estou vibrando. Essa assinatura energética, que ela não é uma assinatura energética igual à nossa identidade, que é uma assinatura que representa quem nós somos pelo meio do digital, do nosso nome, que é estático, ele não muda, apesar que a gente já pode até mudar o nosso nome. Mas no exemplo da nossa emoção, da nossa vibração, da nossa assinatura energética, se eu me encontro numa vibração de baixa, consequentemente, o que eu estou vivenciando são situações correspondentes a essas emoções. Eu não vou adentrar, eu não vou aprofundar no que a gente pode experimentar em cada nível de emoção, que é um nível de consciência, para a gente não fugir do foco do vídeo. Essa assinatura energética, ela fica no nosso campo vibracional, que é o campo que permeia, que circula o nosso corpo. Então, a soma daquilo que a gente pensa, sente, fala, age, reage, escuta, como a gente se comporta, ela vai gerar uma frequência vibracional que vai gerar um código de barra, como se fosse um código de barra. Da mesma maneira, quando a gente vai fazer uma entrevista num trabalho, o nosso cargo, ele está atrelado àquilo que nos representa, àquilo que nos qualifica. A gente vai exercer uma tarefa, um cargo que define maior compatibilidade com quem nós somos. Se eu quero experimentar, se eu quero manifestar prosperidade, situações, meios, experiências de criações agradáveis, eu preciso então elevar as minhas emoções para que quando eu me estabilizar nessas emoções mais elevadas, que nesse exemplo eu estou com um nível de consciência maior, eu vou gerar um código de barra, uma assinatura energética que vai ficar no meu campo vibracional, que fica no seu campo da lei da atração, onde você vai estar em níveis de frequências condizentes com aquilo que você hoje é. Se os seus níveis de frequências forem níveis mais elevados, automaticamente você estará em uma frequência mais elevada, vivendo experiências de acordo e relacionada a essa frequência. Aqui, qual a frequência de Deus? A gente consegue identificar, pelo exemplo simples, que nas frequências mais elevadas, Deus criou o mundo, criou o tudo que existe. Nas frequências mais elevadas, eu consigo manifestar, realizar, criar a vida dos meus sonhos. Eu conquisto a casa dos meus sonhos, o carro dos meus sonhos, as minhas viagens, o perdão. Se eu quero perdoar alguém, eu preciso estar com uma frequência de amor no meu coração. Então eu preciso estar amando os passarinhos, amando a casa que eu vivo, amando a comida que eu como. Eu preciso amar a pessoa que me desagradou, que me ofendeu ou que
eu me ofendi por conta das ações delas, porque o problema é nosso quando a gente se ofende, não da pessoa. A pessoa, na verdade, essas situações que acontecem que ferem muito a gente, elas estão trazendo, através do sentimento que a gente teve, aonde a gente precisa melhorar, aonde a gente precisa mudar. Então, se eu senti raiva, se eu fiquei magoado, é nesse ponto, é por isso que eu experimentei essa situação com essa pessoa ou com esse evento que me gerou esse sentimento. Esse sentimento veio apenas para mostrar aonde eu preciso me limpar. Quando a gente está criando vivências, experiências de abandono, de falta de prosperidade, de traição, de doenças, a gente perde mais do que ganha, onde eu estou me magoando, onde eu estou vivendo experiências que me trazem mais sentimentos de raiva. Algum momento da minha vida eu gerei uma assinatura energética forte o suficiente para definir um padrão vibracional e eu me mantive nessa frequência, eu me mantive nesse sentimento ao ponto de acessar essa frequência negativa que me trouxe experiências desagradáveis. Então, às vezes você pensa, mas eu estou na melhor fase da minha vida, eu estou muito feliz, eu tenho a minha estabilidade, mas eu estou doente, eu adquiri uma doença. Talvez essa doença que você está hoje, ela não é fruto do seu agora. Possivelmente ela é fruto do seu passado. Ela é fruto daquilo que um dia você criou. E a lei, ela é muito clara. Você vai colher o que planta. Às vezes você, por algum momento, você se alinhou o suficiente com a mesma frequência da doença. Vamos supor que esse desenho é o desenho da frequência da doença. E você, com o seu dia a dia, você passou uma temporada muito triste, sofreu muito e se sentiu doente, se sentiu e estava doente. Então você se manteve nessa frequência, nessas emoções por um período de tempo suficiente, que eu não sei qual é o tempo da gestação da doença, ou de cada doença, ou de cada problema, ao ponto de você se alinhar com as suas vibrações. Você criou a mesma frequência e se alinhou, tá igual aqui. Ao momento que você se alinha com a mesma frequência de alguma coisa, você vai colher, ela é inevitável. É muito claro, aquilo que você planta, você vai colher. Então é muito interessante a gente entender que o momento em que eu me alinhei com uma frequência, eu vou colher os frutos dela. Se eu quero colher frutos saudáveis, frutos gostosos, frutos abundantes, o ambiente mental que eu estou fertilizando, aquele pensamento, aquela emoção que você não gostou, ele vai definir o resultado que você vai colher. Se essa semente vai te trazer bons frutos ou se essa semente não vai te trazer bons frutos. É um exemplo engraçado. Não estou falando que quando você está vivenciando experiências negativas, que você está experimentando experiências negativas, que você está na frequência do cramunhão. O cramunhão é um exemplo do diabo, do demônio, Lúcifer, ou do seu eu inferior, né? Dos seus medos, né? Daquilo que daquelas experiências que você enfrenta no seu dia a dia aqui dentro, que você está andando com ele. Mas se a gente entende que tudo que é negativo, a gente vai colher os frutos condizentes, segundo a lei da atração, segundo a lei da vibração, a gente precisa então entender que a gente precisa aumentar a nossa vibração e sair dessas frequências para que a gente possa colher frutos mais agradáveis. É uma frase simples, mas que ilustra com clareza a maior dificuldade que a gente tem dos desafios. Mudar a vibração é mudar as emoções. Escolha o filtro que deseja usar e coloca para rodar. O difícil não é fazer. O difícil é colher frutos indesejáveis. Ou seja, o difícil não é eu iniciar uma nova mudança. O difícil é eu continuar vivendo uma vida que não me agrada, independente do que seja o motivo, do que eu esteja vivendo. Quando eu falo de usar filtros, é que quando eu escolho usar filtros de sentimentos mais elevados, eu decidi usar o filtro da felicidade. Então, aquilo que você olhar,
você vai estar identificado com aquele filtro que você escolheu usar. Porque você é inteligente, você sabe que você precisa estar na felicidade, na vibração da alegria, na vibração do amor, para você conseguir para você conseguir prosperar, para você conseguir ter uma criação, uma manifestação condizente com o seu sonho. Aquilo que você olhar, às vezes alguém te deu uma resposta desagradável, às vezes alguém te ofendeu, às vezes alguém foi rude, foi sem educação, e você, como está usando o filtro da felicidade, você não vai enxergar como a pessoa falou, com o veneno dela, com o olhar dela que está numa vibração mais baixa. Você vai olhar com um filtro da felicidade, então dificilmente você vai enxergar aquilo que ela está fazendo, porque o seu filtro é como você está, o seu filtro é da felicidade, é como você vai olhar as situações. Então você aprende a olhar as situações desagradáveis de uma forma que você definiu anteriormente como você deseja ser e estar. Acabou. Então escolher o filtro é você também escolher qual é o padrão vibracional que você vai se alinhar. Qual é a assinatura energética que vai te representar? Em qual níveis você se encontra? O nível de emoções que você se encontra, ele está relacionado às suas experiências que você está vivenciando. Qual é o seu nível de consciência? Você já sabe qual é o nível de consciência? Qual é o seu nível de consciência que você está vivenciando? As suas emoções no seu dia a dia, elas te mostram isso, através do que você está realizando. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído com você. Se você gostou do vídeo, se inscreva, curte e compartilha com uma pessoa que possa se beneficiar com esse vídeo. Obrigado por ter ficado até aqui. Muita paz, muita luz e até a próxima.